Nessa aula completa que já vai começar, eu vou te esclarecer quanto ganha um perito judicial e se isso vale a pena para você. Então fica até o final e assista agora a sua aula. Olá a todos, eu me chamo Diego Pontes, vamos começar mais uma aula muito interessante, falando agora sobre dinheiro. Quanto ganha o perito judicial? Lembra que a gente explicou na próxima aula que o perito judicial que atua fora do âmbito criminal, ele não é concursado, ele não é contratado pelo tribunal. Então, não existe previsibilidade de demanda, mas existe uma média por valor pago para cada laudo que o perito produza. Então, o perito judicial é um profissional autônomo, um prestador de serviço para justiça. Ele não vai receber por mês, ele não tem um contra-cheque, ele não é concursado, ele recebe por demanda de serviço que ele realize. Ele é um profissional autônomo, recebe por demanda de trabalho e que recebe em média por laudo de 1 a 8 mil reais em média. De 1 a 8 mil reais em média. Existem áreas e existem perícias que podem pagar um pouco menos de R$1.000, sim, e existem perícias que pagam muito mais do que R$8.000. Depende da complexidade da perícia e também de alguns fatores, como, por exemplo, a falta de peritos para fazer aquele trabalho. Como vai ser negociado o valor dentro do processo, o perito vai propor quanto ele quer receber, as partes vão avaliar e o juiz vai homologar. O que significa isso? Vai dizer que eu concordo que a perícia custa esse valor e o perito vai receber o valor que ele está pedindo depois de negociar com as partes dentro do processo. Na perícia civil, funciona exatamente dessa maneira. Na perícia trabalhista, existe uma pequena diferença pelo seguinte motivo. Na perícia trabalhista, como os tipos de perícias que podem ocorrer são mais previsíveis, normalmente o juiz já determina um valor de cara. Esse valor que o juiz costuma determinar de cara costuma variar entre R$1.000 e R$3.000. Não costuma passar disso. Pode acontecer de passar? Pode, mas na perícia trabalhista fica em torno de R$1.000 a R$3.000. Na perícia civil, de R$1.000 a R$8.000 em média, podendo ser um pouquinho menos ou muito mais, dependendo da complexidade da perícia. E quantas perícias dá para fazer por mês, então? Quanto tempo eu vou levar para fazer uma perícia? Um perito demora, em média, um dia para fazer um laudo quando ele já está muito experiente, às vezes 2 para fazer um laudo quando ele ainda está começando. Nossa, mas por que um dia ou 2? Normalmente, um dia ele tira para fazer as diligências, ler o processo, entender o problema, e o outro ele demora para conceber o laudo. Mas é possível fazer mais de uma por dia. Como funciona isso? Peritos mais experientes, que têm uma demanda de trabalho maior, eles fazem mais de uma diligência por dia, às vezes 2, às vezes 3, e no dia seguinte ele tira só para fazer os laudos. Então, em 2 dias, pode ser que ele consiga fazer 3, 4 laudos sem nenhum tipo de problema, se ele já tiver a vivência e a prática de se organizar. Claro, para isso ele precisa ter uma demanda grande de solicitações, que é o que eu espero que aconteça com você, se você entender que essa área é para você. Então, é possível fazer várias perícias por mês. Um perito costuma ganhar muito bem, independente da área que ele esteja, desde que ele consiga receber nomeações com frequência. Então, é muito interessante atuar como perito judicial, porque ele costuma receber valores acima da média do mercado. Tem profissões que não conseguem receber R$3.000 por mês. Como perito, o cara faz 2 perícias e já recebeu o valor do mês inteiro. Então é uma área muito interessante e que praticamente não tem barreira de entrada. Não faz sentido uma pessoa ter uma faculdade, às vezes tem uma pós-graduação e não sabe nem como começar a fazer perícia. Esse é um mercado muito interessante, é um mercado muito atrativo, que deveria inclusive ser ensinado dentro das faculdades.
Não tem por que as faculdades não ensinarem profissionais especialistas a fazerem perícia, porque a justiça precisa de gente de todas as áreas. Então, o mínimo que um profissional que estudou e se capacitou, às vezes estudou 5, 4, 6, 7 anos numa faculdade, em pós-graduações, e ele não sabe acessar esse mercado, que é muito simples de conseguir acessar. Então, eu espero que você tenha compreendido que é interessante atuar como perito judicial. São honorários muito atrativos e, por enquanto, era isso que eu tinha para falar para você. Até a próxima aula.